Aí deixa essas pessoas mais afastadas, assim, conversar a crente. Porque fala, mas é crente, eles são contrários, né? Tem que amar, né? Aí depois faz, gente. É verdade. Não é o pecado dele. Isso mesmo. Com ele, falar de Jesus para eles, somos totalmente. Então eles vai aprender a uma pessoa que pode falar de Jesus, né? A minha filha, né? Então na hora a reação dela foi aquela, eu tive que ficar calada naquele momento, ela estava certa. Exatamente. Eu creio que evangelizar esse segmento com essas pessoas é um grande desafio. Mas eu creio que a primeira coisa que a gente, quando tiver uma pessoa dessa, que tiver a oportunidade, a gente pedir o coração de Jesus, o coração cheio de amor. Primeiro, evangelizar não significa atacá-las, dizendo que elas vão para o inferno porque elas são homossexuais. Se é assim, a gente teria que atacar todo mundo também, o adúltero, o linguarudo, né? O que não dá o dízimo, o fofoqueiro. Então, eu acho que nunca foi uma coisa boa. A gente nunca viu em Jesus, nos evangelhos, Jesus atacando as pessoas. Ah, você aí, filho pródigo, você aí, jovem rico. Não, Jesus sempre recebia as pessoas, inclusive até mulheres que tinham, que nem Madalena, as pessoas falam que Madalena era prostituta, mas não tem indicativo que ela era prostituta. Tem uma mulher que era prostituta, e sim, que lavou lá os pés de Jesus com as lágrimas, o cabelo, etc. Mas Madalena tinha 7 demônios, eu sou endemoniada. Não. Então eu acho que Jesus sempre demonstrou algo que nós precisamos demonstrar. Porque Jesus falou assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, não sairei fora. Então, quando nós estivemos lá, podemos falar, não quero oração. Eu entendi a postura reativa que aquele moço, que não deu para ver, porque a gente estava do lado de fora da janela, teve. E ao mesmo tempo eu pensei que muitos podem ter contribuído para ele ter essa postura. Porque se é para falar para mim que eu vou para o inferno, vou encontrar o capeta, vou não sei o que lá, eu prefiro não ouvir, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Quando nós evangelizávamos as prostitutas e os homossexuais lá, eu já aprendi bastante. Eu aprendi que são gente como a gente, e a gente não é melhor do que eles em nada. E na verdade, se Deus nos dá a graça de ganhar uma pessoa, Tiago fala assim, que aquele que conduzir um pecador do seu mau caminho, cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa linda. Já pensou? Você e eu, a gente ser usado por Deus para cobertura de uma multidão de pecados? Então isso requer da gente sempre repensar. Eu vejo que as almas são como um passarinho bonito, que você até quer pegar na mão, mas se você for afoito, ele foge. Então você tem que ter jeito, saber como. E só o Espírito de Deus pode nos dar essa condição. Me lembro que uma pessoa, uma pessoa até que bem experiente, e a gente vai falar disso na semana que vem, no plano da salvação. Ela chegou para uma pessoa lá e falou assim, olha, você gostaria de receber Jesus como Salvador? Daí ela pegou e falou assim, não. Daí ela falou assim, se você não receber Jesus como Salvador, você vai para o inferno. Eu acho que não precisa isso. Se uma pessoa não quiser me ouvir, eu não preciso ficar ali batendo boca. Agora, eu acho que essas coisas nascem de um coração que precisa ser tratado por Jesus, que é muito orgulhoso, talvez. Jesus não faria isso. De quem? Da pessoa que não aceitou ou de quem fez o convite? Não, de quem fez o convite. Daí a pessoa não aceitou, ela fala assim, olha, você vai para o inferno. O orgulhoso Tipo... seria quem fez o convite. Oi? O orgulhoso seria de quem Sim, fez o convite. os dois, na verdade, mas o crente talvez, sabe, de dar a réplica, a gente precisa replicar. A gente, olha, já teve vezes que eu cheguei para as pessoas, você gostaria de receber uma oração e tal, a pessoa fala, sai daqui, sai de mim.
pessoa eventualmente está sendo comigo, porque o Evangelho será pregado em testemunha em toda a terra e virá ao fim. E não são as palavras, mas é o testemunho também. Sim. Então, claro, se alguém nos ouve, se alguém recebe a nossa mensagem, e nesse meio tempo eu tenho visto tantas coisas acontecerem. Eu estou no horário aqui. Quando a gente não tinha pandemia, a gente chegava a levar 150 pessoas a Cristo por semana. Não eu, mas o grupo que estava conosco. Se você fizer as contas, tem 54 semanas o ano, a gente levava cerca de 6.000 pessoas por ano. É muita gente. A gente faz o trabalho já há uns 15 anos. Começou com meu sogro, ele que começou a ir para o hospital. Ele falou assim: eu sempre vou nas igrejas, peço para que alguém vá comigo. Eu falei assim: eu posso ir com o Senhor? Daí fui com ele. Ele era uma pessoa super simples no falar. Ele tinha uma dificuldade para comunicar. Tanto é que ele escreveu tudo que ele tinha que falar para as pessoas, até a oração, na final da Bíblia dele, que tinha umas páginas em branco. Então ele tinha um roteirinho ali, para que ele pudesse encaminhar a coisa. Eu achava aquilo fantástico. Daí eu vim com ele, e Deus foi salvando as pessoas, foi dando graça, e foi. Daqui a pouco veio a Vânia, que não queria saber de hospital, trouxe um grupo de irmãs, e o negócio cresceu, e daí a gente estava num lugar chamado Casa Anderson, que era uma casa de crianças deficientes, paralisia cerebral. Daí foi para orfanatos, foi para casa de... E a obra cresceu assim, e a gente levava muita gente a Cristo. Mas um dia surgiu uma pergunta já de um administrador de um dos hospitais. Falou assim: escuta, como que você tem certeza que essas pessoas que você aí diz que receberam Jesus, de fato receberam? Não está na hora de você repensar? Eu estou dentro da Bíblia e eu não tenho certeza. A Bíblia fala de uma parábola que eu acho fantástica. Um pai tinha 2 filhos, falou para os filhos: filho, vai na vinha trabalhar. O filho falou assim: não vou. Daí chegou para outro filho: filho, vai na vinha trabalhar. Ele falou assim: eu vou, pai. Só que o que falou que ia, não foi. E o que falou para ele, que o pai que não iria, se arrependeu, falou: quer saber, eu vou. Mesma coisa é quando você evangeliza alguém. De repente uma pessoa que ela fala: não, eu vou orar com você. Talvez ela faça isso para você ir embora, para você não aborrecer. Eu vou logo fazer o que esses crentes fazem, porque eu estou super incomodado. E ali não tiveram uma oração, uma decisão de coração. Mas eu não posso dizer quem faz ou quem não faz de coração essa decisão. Só mesmo Deus sabe. Mas eu preguei o Evangelho como ele é. Por isso que eu insisto com as pessoas que estão trabalhando com a gente: vamos seguir esse, sabe? Por quê? Porque no último dia, aquelas pessoas que mentiram ou que fizeram dessa maneira vão dar conta para Deus. Agora, se eu fui lá no hospital, no asilo, pela rua da feira, nessas bordéis de prostituição, não bordéis, mas cortiças, né, que tinham ali na São Francisco, pregar o Evangelho com o grupo, e eu não preguei o Evangelho verdadeiro, que eu fui convidar: olha, vamos lá para assistir a pregação do meu pastor Josué. Não, eu tenho que falar do plano da salvação. Quer dizer, o problema não está comigo, mas está com que a pessoa que recebe a evangelização vai fazer com o que você entregou para ela, percebe? O nosso papel, como muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes o Espírito de Deus vai lá comigo: João, se esforça para ser bíblico, se esforça na pregação do Evangelho, que o Espírito de Deus vai fazer a parte dele. E muitas vezes eu ali, mesmo falando inglês ou espanhol com alguém e pregando, ou em português mesmo, daqui a pouco eu via as pessoas começando a chorar, começando a sentir a presença de Deus,
e não conseguia nem orar com a gente direito, e era uma coisa, uma unção tão tremenda, uma glória tão forte, que em vários hospitais, no APAS, na rua, na feira, em vários lugares, as pessoas não aguentavam e choravam diante de Deus. Isso não é produzido por um homem, não é produzido por mim, mas é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, essa questão da evangelização, se a gente pudesse dizer o que é mais importante na evangelização, uma vez que eu prego o evangelho genuíno, uma vez que eu tenho vontade de obedecer a Jesus, é o amor pelas almas. Almas que talvez você não vai ver, talvez elas vão lá para a igreja metodista, para a igreja de Cristo, ou para a Assembleia de Deus, ou vão para qualquer lugar, e a gente nunca mais vai ver. Eu não sei se Felipe chegou a ver o eunuco que ele evangelizou. Eu estava lá conversando com a Vânia, né? E respondendo até uma pergunta da irmã Tânia. Ela falou assim, eu tenho que ir de 2 em 2 ou eu posso ir sozinha? A Bíblia não engessa. A Bíblia fala que é melhor 2, né? E é melhor 2, é melhor você ter um companheiro, ter uma esposa. De repente, né, eu ainda estava pensando, eu falei assim, já pensou? Irmã Lucinéia e irmã Tânia evangelizando, né? Mas muitas vezes Deus usa, como usou Felipe, sozinho. Felipe estava em Samaria, ele pregava o evangelho, milagres aconteciam, profecia, coisa linda. O Espírito de Deus falou assim, Felipe, eu vou te levar para o deserto e arrebatar. É amor à vida. E ele, por amor àquela vida, ele ia correndo na carruagem, a carruagem ia indo, ele ia correndo e ia falando. Irmãos, o mais importante é ter amor pelas vidas, amor que se importa, amor que ouve. Eu casei com a minha esposa, e graças a Deus que ela também tem amor pelas vidas, e passamos por muitas situações juntas, pessoas que muitas vezes a gente se esforçava em evangelizar, não é mesmo? Em discipular. E teve uma vez uma moça lá que ela foi contrariada, lá na Teixeira de Freitas, lembra daquele? E ela foi contrariada, minha esposa fez algo que ela não gostou muito, ela pegou a Bíblia que a gente tinha dado, rasgou e jogou nas escadarias, mas a gente fez a nossa parte, a gente evangelizou, a gente dava estudo, a gente orava, e tinha amor por ela. Me lembro também de uma moça da padaria, não lembro do nome, Del, uma moça da padaria, me lembro assim também alta, né, Vânia? Cabelo curtinho assim, e ela é estéril. Minha esposa evangelizava ela, ia na padaria, evangelizava ela. E aquela moça começou a se abrir com a minha esposa e falou que ela queria ter um filho, uma filha, né? Foi específica. Ela queria ter uma filha, mas ela era estéril. Daí a Vânia falou assim, eu vou orar por você. Em poucos meses ela engravidou e teve a filhinha. Todos esses milagres que nos seguem, não só eu e minha esposa, vão seguir aquele que crê, aquele que ama as vidas. Quando eu olho Atos dos Apóstolos, os apóstolos falam assim, Senhor, nos dê ousadia para pregar a tua santa palavra, enquanto tu estende a tua mão para curar e fazer sinais no nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Toda vez que eu vou para a beneficência, eu peço isso a Deus, que Deus faça milagres, sinais. Lá no prédio que a gente morava, tem 2 casos, tem um moço chamado Bira, e quem já foi lá, eu acho que todos já foram lá. Já viram o Bira? Desse tamanho assim, baixinho, né? Ele tinha assim a cedinha, eu também fui devoto, beijava, tinha assim um negócio que era incandescente, apagava a luz, ficava brilhando lá no quarto, um triângulozinho, tinha uma imagem desse tamanho lá, e me benzia e tocava nela e tal, e Jesus me libertou de tudo isso, e libertou Bira também. Mas um dia a minha esposa falou assim, Bira, um dia você vai tirar essa medalha do peito e vai ter Jesus no peito. E o Evangelho alcançou Bira também. Tem um senhor lá que era vizinho assim de porta, como era o nome dele? Eu não lembro o nome dele, o esposo da dona Isabel. Como? Michelão? É. O Michel Grêmio, né? O seu Michelão,
a Vânia também evangelizou ele, e ele recebeu Jesus, e ele foi para uma igreja. E a família falou assim, ele é o único crente, ou o primeiro crente da nossa família, né? Porque eles sabiam que a gente era assim. E, irmãos, independente da igreja, eu já pastoreei várias igrejas, né? É o reino de Deus. O Berdão foi para a Assembleia de Deus, o Sejão foi para a Igreja Batista, ganhamos o irmão da minha sobrinha Andréa, que esteve aqui com o Rogério no ano passado. Eles todos pegaram Covid e todos estão curados, graças a Deus. Ela tem câncer, está tratando do câncer, e Deus tem preservado a vida. Mas a gente ganhou o esposo, que é irmão dela e a esposa dele. Ganhamos para Cristo. Eles estão indo na Cristo a resposta. É o reino de Deus. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Mas para isso, o amor de Deus precisa ter derramado no nosso coração. Eu anseio a hora de ir para a Beneficência Portuguesa. Eu fui pregar numa quarta-feira numa igrejinha lá na Cidade Náutica. A Vânia foi comigo, né? Lá a gente pregou a palavra, era uma campanha, mas eu sempre falava para o Senhor, aqui uma alma se decida. Daí uma hora lá, tinha uma moça grávida chamada Thaís, e ela falou assim, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Louvado seja Deus, né? Teve coragem no meio de todas as pessoas lá, falar assim, eu quero Jesus como Salvador. E é isso que a gente precisa fazer. É tão simples, mas a gente precisa amar as pessoas. Jonas, eu acho que ele não tinha amor, ele tinha mágoa, né? Deus mandou, vai lá, prega a mensagem que eu vou subverter, eu vou destruir Nínive. E como existiu uma inimizade, uma questão histórica ali entre Israel e Nínive, que era o norte da Síria lá, onde que começou o berço da civilização, ele vai dizer, não, eu conheço Deus, Deus é Salvador, eu vou lá, falo que Deus vai destruir, o povo vai morrer de medo de Deus, vai se arrepender. Daí eu saio com o cara de tacho. Eu quero mais é que Deus acabe com aquele povo. Eu vou para Tarse. Deus mande Zacarias, Isaías, Deus mande Amós, Deus mande outro, Ageu. Só que quando Deus quer a gente, não adianta. Ele desceu para o porão e Deus mexeu lá, porque queria mostrar para ele que tem que amar as pessoas. E ele então volta lá, prega a mensagem e fica esperando. Quem sabe Deus destrói ainda esse povo, né? Aquele povo vestiu de saco, jogou cinza na cabeça, aquele povo se humilhou. Quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, como Deus é bom. Quando eu olho para a Bíblia, a gente ainda falou na última aula, se você não teve na última aula, vai lá no YouTube, está lá. Nós falamos da longanimidade de Deus, sabe? Acã, Deus fala, tem pecado aqui, Josué capítulo 7, tem pecado, é por isso que vocês estão perdendo, é por isso que vocês estão perdendo as guerras ali. Daí à noite, Josué vai orar, e Deus fala, Acã não podia chegar lá e falar, Josué, olha, aqui cá para nós, olha, sou eu o malfazejo, né? Eu quero me arrepender. Deus iria perdoar, mas Acã até o final, chegam as 12 tribos de Israel, chega aquela multidão, nós estamos falando em mais de 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, e aquele homem não se apresenta como culpado. A Bíblia diz assim, em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Daí Deus falou assim, manda as 11 tribos embora, fica só Judá aqui. Ainda tinha tempo. Separa a família tal. Tinha tempo ainda de chegar no meio da família que foi separada e falar assim, olha, irmãos, eu confesso o pecado, sou eu, me arrependo. A vergonha ser menor, né? Daí diz que Deus ali chama a família de Acã. Daí Acã ainda vem com ignorância. E Josué fala assim, olha, dá glória a Deus e não me encubra.
eu passei lá, vi a capa babilônica, a prata, o ouro, cobicei. O problema do homem é isso, é querer ter riqueza para ser independente de Deus. Não é? Eu quero ter riqueza, eu quero ter cartão de crédito, eu quero ter plano de saúde, eu quero ter cheque especial. Tudo engano, não é? Eu quero ter dependência de Deus. O falecido pastor Luiz Terena, da tribo Terena, a gente conheceu ele, né, Wanda? Falecido, desse tamanho, assim, homem cheio do Espírito Santo. Se formou em engenheiro civil e o Senhor falou assim: deixa tudo e vai pregar no Evangelho entre os índios. Ele era índio, a mãe dele era índia, e ele cheio do Espírito Santo, aqueles crentes pentecostal mesmo. Primeiro que ele teve uma experiência lá com o Senhor, que ele foi lá na mata, ficou perdido. Daí ele falou assim: Senhor, me livra, me ajuda, está à noite, os animais da selva aqui. Daí isso, uma bola de fogo rodando na presença dele e andando, e ele foi seguindo a bola. E que coisa, hein? Até que a bola de fogo, tem tantas histórias que ele ainda viveu. A bola de fogo levou onde que os irmãos estavam chegando procurando ele, e nem o animal. E Deus faz, e Deus guarda. Ele, quando chegou falou: Senhor, eu aceito, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou ficar aqui. Estava vivendo entre os índios lá. Daí tinha um pajé, que é o feiticeiro, que detestava ele. Daí fez um trabalho. Daí a esposa dele abriu a malha e a cobra pulou em cima dela. Deus livrou. Eles, de manhã, eles tomam banho tudo no rio lá. Daí tudo assim, né? Descalço até o pescoço, né? Como vê o mundo. Vou parar. E daí quando estava para pegar a roupa assim na perna, ele tira a roupa, daí a cobra, ele pega um pedaço do pau e pum. E o outro caso lá de uma cobra que eu não me lembro. Daí o pajé, que é o feiticeiro, falou assim: você é filho de Deus. Aí eu falei assim: é claro que sou, eu sempre falei para vocês que através de Jesus eu sou, e eu quero que vocês sejam também. Mas por que você está falando isso? Ele falou assim: eu mandei 3 cobras peçonhentas para matar você. Você venceu as 3. Eu quero Jesus na minha vida. Depois de muito tempo que ele orou, jejuou e pregou o evangelho, eu vou encerrar com isso aqui, né? Ó, fica arrepiado. Ele falou, eu ouvi da boca dele isso. Ele falou que estava uma fila de índios, e todos de gala, com aquelas coisas na cabeça, pintado, tudo. Que lá o gala deles é diferente da gente. A gente coloca smoke, aquela roupa bonita, longo. Daí ele falou que ele entrou no rio para batizar, veio primeiro. Daí ele pegou o primeiro índio daquela aldeia e falou assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e trouxe de volta. Ele falou que naquela hora, meus irmãos e minhas irmãs, ele escutava assim as espadas batendo. Daí o céu abriu e aquela aldeia foi ganha por Jesus Cristo, porque um homem amou as almas e ele deixou o luxo e a riqueza da cidade, o curso que ele tinha feito de engenheiro, ele deixou para lá. E Deus era tão bom, que uma vez o cacique também, que se converteu, uma vez tinha um menininho doente, ele tinha uma Toyota, uma picape, e a criança ardendo em febre, e daí o cacique chegou assim para ele: faz oração para Jesus, desafiando ele, né? Daí ele falou assim: Senhor, nós cremos, o cacique crê, toda a igreja, toda a aldeia que crê, que tu és o Deus que cura, manifesta o teu poder e cura esse menino. Daí eles tinham chovido bastante, eles tinham que pegar a pá para abrir assim cada lama para a Toyota poder ir, né? Daí ele tá lá e tinha um enfermeiro, né, na tribo. A FUNAI não tem
enfermeira. Daí ele chegando para a enfermeira falou assim: "Ô, dona enfermeira, vamos lá para levar o menino para o hospital." A enfermeira, calma, falou assim: "Não, seu Luiz, está tudo bem." "Como tudo bem? O menino está com febre." Ele falou, e chovendo. Daí ele falou assim: "Olha lá aqueles meninos, olha lá o menino que está com febre, brincando na chuva. Você pode dar conta Deus?" E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos. Se beberem qualquer coisa mortífera, não fará dano algum.